Pode colocar a aula, por favor? Bom dia a todos. Vai demorar um pouquinho, porque o Ruiz ele foi nessas passeatas, ele trouxe um computador, 5 iPhones novos e uma TV, e ele agora fica colocando esse computador no meio da aula, e atrapalha até reconectar todo o sistema. Eu fui convidado para falar para vocês sobre ressonância de mamas quando solicitar. Eu tenho aqui um conflito de interesse muito grande nesse assunto, porque eu sempre sou o cara contra a ressonância em qualquer reunião que eu participo. A gente tem vivido em São Paulo, pelo menos, eu posso falar, uma tendência a tudo que é novo, eu peço. Tudo que é caro, eu peço. E mesmo que isso daí, às vezes, não seja necessário. A gente estuda muito medicina baseada em evidência, mas a gente esquece que existe principalmente a medicina baseada em concorrência, que é aquela assim, se eu não peço tal exame, a minha paciente sai do meu consultório, vai no consultório do Ruiz e ele fala assim, puxa, o Guilherme não pediu um exame molecular da mama, será que ele ainda não sabe que tem? Então é assim, as pessoas às vezes são impelidas a pedir um exame mesmo sem ter tanta convicção. Mas o Felipe, para me prejudicar, ele colocou assim, quando solicitar a ressonância. É que nem eu falar bem do Corinthians, assim, é bastante difícil, mas a gente vai tentar alguma coisa. Se a gente pegar um caso de câncer bem recém-diagnosticado, teoricamente, uma paciente que vai para a cirurgia conservadora, que tenha feito mamografia e ultrassom, mas tem algumas situações, alto risco, BRCA, exame discordante, PEGIT, poderia se beneficiar da ressonância, ou aquela paciente que vá fazer uma radioterapia parcial da mama também possa se beneficiar de uma ressonância. Isso é o que alguns autores falam, mas baseado em quê? A gente não tem muita convicção quando a gente vai avaliar a evidência. A evidência científica sobre o real benefício da ressonância, a gente esbarra no seguinte, a ressonância vê mais? Sim, a ressonância vê mais. A ressonância cura mais? Isso ainda não foi demonstrado na prática nos estudos que a gente tem. Então, a gente fica com um pé atrás com esse exame, porque a gente vai ver que é um exame que acrescenta custo, acrescenta tempo, é um exame de dificuldade e que, às vezes, você, além de não trazer benefício, você pode trazer malefícios. Vamos ver as indicações que são clássicas da ressonância. Pesquisa de carcinoma oculto, avaliação de implantes, rastreamento de mulheres de alto risco, suspeita de recidiva ou doença residual, exames inconclusivos ou discordantes, controle após terapia neoadjuvante e antes de cirurgias conservadoras. Essas três primeiras são indicações clássicas que acho que ninguém tem muita dúvida hoje em dia sobre isso. Essas duas, a ressonância realmente tem uma vantagem em relação aos exames convencionais, exceto em relação a um exame, que é a biópsia. E, às vezes, a biópsia está mais acessível e mais fácil de ser feita do que a própria ressonância. Então, lembrar que ela pode evitar uma biópsia, ela pode evitar uma cirurgia, mas ela também pode ser evitada por uma simples biópsia. E esses dois temas, controle após quimio ou terapia neoadjuvante e antes de cirurgias conservadoras, são os assuntos que ainda são mais controversos na minha interpretação da literatura. Carcinoma oculto, caso clássico, uma mama que você não vê nada, é uma adenopatia axilar positiva para carcinoma, a ressonância vai detectar focos que não foram vistos nem pela mamografia nem pelo ultrassom, numa média de 60% a 70% das pacientes, permitindo cirurgias conservadoras nesses casos. Muitos médicos ainda indicam mastectomia para pacientes com carcinoma oculto, e nesses casos você poderia fazer uma cirurgia conservadora. Lembrar que para o carcinoma oculto, isso daqui eu tirei do livro que a gente vai lançar daqui a um mês em Gramado, que é a segunda edição do livro Doenças da Mama, que sempre que você abordar uma linfonodomegalia suspeita, não vai direto para a ressonância. A propedêutica é muito diferente. Pesquisa de doenças infecto-contagiosas, se for negativa, propedêutica básica para as neoplasias mais comuns. Se o foco primário não foi identificado, uma biópsia excisional do linfonodo com anátomo, imunistoquímica, eventualmente culturas. E, quando eu chegar nessa fase, que é uma neoplasia de origem mamária, eu faço exames de imagem da mama. Antes, não é que eu não fiz, eu assumo que a paciente está em dia com o seu rastreamento.
Se eu identifico o foco primário, eu faço um tratamento convencional. Se o foco primário não é identificado, eu faço a ressonância. Nessa situação, a ressonância está indicada e não como o primeiro exame. Tá? O tratamento que a gente preconiza é o esvaziamento axilar e a radioterapia mamária sem cirurgia da mama nesses casos. Os implantes, aqui tem alguns casos que ilustram um implante roto com infiltração linfonodal. A ressonância é o melhor método para avaliação dos implantes. Isso daqui é retirado de uma aula da Linei Urban, que é uma excelente radiologista que me passou esses dados. E assim, a ressonância acaba sendo o melhor exame para essas rupturas intracapsulares de prótese e é o exame que a gente acaba tendo de mais escolha para o segmento dessas pacientes. Rastreamento de pacientes de alto risco. Vários estudos demonstraram que nessas mulheres de alto risco, geralmente jovens, mamas densas, você tem uma média na mamografia em torno de 40% de sensibilidade. E a ressonância duplica isso praticamente, chegando a 80%, 90%, 100%. Isso diminui a mortalidade? Não sabemos, porém acreditamos que sim. É que nem a história do cinto de segurança. Ele salva vidas? Salvava no carro que ele foi testado há 50 anos atrás. Hoje, com 8 airbags e tudo isso, talvez não tenha tanto benefício, mas a gente continua acreditando que quanto menor um tumor, ou quanto mais cedo a detecção de um tumor de mama, melhor vai ser o prognóstico. Aqui é um caso de alto risco, uma paciente que você não tinha nada, uma mama bastante densa, a ressonância mostra um foco de doença e depois a gente sempre preconiza um second look, um ultrassom, que vai favorecer o diagnóstico da lesão e favorecer a biópsia principalmente. Os casos de exames inconclusivos, ou exames que são mais difíceis, na coluna da esquerda de vocês, vocês veem as situações que a ressonância tem a maior eficácia. Quando você está em dúvida sobre uma cicatriz versus uma recidiva, com assimetrias versus um carcinoma lobular, um cisto denso, um nódulo sólido, uma lesão em uma única incidência, lesões múltiplas, lesões de parede, mastopatia diabética, incompatibilidade da biópsia e uma lesão palpável. Carcinoma inflamatório ou mastite não é tão bom, a Radiá pode falar melhor sobre isso. Distorção arquitetural e microcalcificações, a ressonância não tem tanta validade nesses casos. Aqui só um exemplo para ilustrar um nódulo altamente suspeito, uma biópsia benigno. A ressonância favoreceu, concordando com a biópsia e mostrando que a cirurgia podia ser evitada. Em todas as alterações, a assimetria focal acaba sendo uma alteração, uma saída interessante usar a ressonância, principalmente quando você tem mamografia e ultrassom normais, com uma alteração clinicamente palpável. Na vigência de uma ressonância negativa, você pode optar pelo controle. O tratamento convencional sempre foi, numa alteração palpável, você sempre partir para uma biópsia cirúrgica ou excisional, e nesses casos a gente poderia ser um pouco mais conservador. Tudo isso eu estou dando benefícios para a paciente. Tá? Aqui um outro exemplo, um carcinoma lobular também, visto na mamografia como uma simetria. Eu não vou entrar em tantos detalhes técnicos de radiologia, até porque não é a minha área de atuação, eu não vou falar para vocês com a mesma capacidade do que a Radiá pode falar daqui a 5 minutos, 10 minutos. Controle de terapia neoadjuvante. A ressonância é o melhor exame que avalia a resposta do tumor à terapia neoadjuvante. Ela é o melhor exame, mas não necessariamente ela é fundamental. Você tem uma imagem que geralmente é muito bonita, você acaba vendo toda a lesão, aqui é uma resposta patológica completa, um caso que teve. Vamos pegar um estudo que fez um acompanhamento de mais ou menos 300 pacientes, é um estudo chamado ACRIM 6657. Esse estudo foi publicado em 2012, e esse estudo, vou só explicar o gráfico, ele comparou 3 avaliações de ressonância, que era o maior diâmetro, o volume calculado por um software que eles instalaram no programa da ressonância, e o ser é a absorção do contraste na curva, alguma coisa assim. E aqui o clinical size através de exame físico, ou seja, eles compararam a ressonância com o exame físico pós-QTNEL. Não é o que a gente faz no nosso dia a dia, a gente usa mamografia e ultrassom de rotina nessas pacientes, mas aqui eles compararam com o exame clínico das mamas. O que interessa para a gente é justamente a fase pré-cirurgia.
durante o intervalo, durante a terapia, para avaliar se está respondendo ou não, mas o principal é isso. Resposta patológica completa. O maior diâmetro foi o parâmetro que mais se aproximou do resultado final da patologia, quando tinha resposta patológica completa. Mais importante que a resposta patológica completa para a gente quando está fazendo a cirurgia é a doença residual. Tá? Aqui está a doença residual na mama. Então, o volume, a absorção do contraste, maior diâmetro e o tamanho clínico. Novamente, a ressonância teve um benefício em relação aos outros. Então, eu tenho que fazer ressonância para todo mundo? Não é bem assim. Vamos pegar esse estudo e ver o gráfico que nos interessa. Doença residual na mama, pré-cirurgia. Isso daqui não me interessa tanto. Clinical size, eu tenho uma acurácia de 71. Ressonância, eu tenho uma acurácia de 75 ou 74. Daí você fala, o volume chega a 79. Chega. Não é todo aparelho que tem esse software disponível para fazer esse cálculo de volume. É uma coisa que eles faziam e desenvolveram isso. Na prática, o que é mais feito é a análise do maior diâmetro. Você ganha alguns pontos em porcentagem, 4, 3, que não é uma grande diferença se comparando com o exame clínico, que é o que foi feito aqui. Então, não é porque você não tem a ressonância de mamas na sua paciente que está fazendo quimioterapia neoadjuvante que você está fazendo um desserviço para essa paciente ou que você tem que encaminhar ela para um colega numa cidade que tenha uma ressonância, nada disso. Você consegue fazer um tratamento apropriado também. A situação mais divergente sobre a ressonância de mamas é a seguinte. Uma paciente assintomática, uma lesão única na mamografia, não tenho por que pedir ressonância, mas eu peço. E eu vejo mais. Nem sempre a visão, por exemplo, se eu estivesse nesse avião voando com essa carenagem exposta, eu não ia ficar tão feliz com essa visão a mais. Então, nesse caso, eu fiz uma ressonância que poderia não ter sido feita e apareceu essa área de realce que toda se comprovou sendo carcinoma. Mas então é melhor tirar. Por quê? Os trabalhos clássicos de cirurgia conservadora, ou os recentes do Veronese, por exemplo, em Milão, com uma taxa de recidiva para tumores de até 2,5, vistos somente por mamografia e ultrassom, a taxa de recidiva local era 1,8% em 5 anos, ou seja, não é que você está fazendo um absurdo deixando isso, mas uma vez que você vê isso, você não tem como ficar tranquilo. As controvérsias a favor da ressonância, que é um exame mais sensível, permite uma melhor seleção de paciente para cirurgia conservadora e deve aumentar a eficácia da cirurgia. Quem fala contra fala que é pouco disponível, alto custo, traz atraso na cirurgia, aumenta mastectomias e os benefícios clínicos não são comprovados. Em relação à acurácia, realmente a ressonância é mais sensível. Você detecta 16% a mais de lesões com a ressonância. 12% desse total desses 16 eram realmente câncer, ou seja, você detecta mais focos. Custo, para mim isso não é um argumento. A Christiane Kuhl fez uma análise que é o seguinte: qualquer dor nas costas, hoje em dia eu peço uma ressonância, qualquer enxaqueca eu peço uma ressonância, por que eu não posso pedir ressonância para câncer de mama? É um mínimo perto do tratamento e a paciente que está sentada na sua frente, ela não está muito interessada se vai sobrar dinheiro para a saúde pública. Ela quer saber do caso dela e a sua obrigação como médico dela é explicar o que é melhor para ela. Então, eu não me preocuparia tanto com o custo, apesar da gente saber que isso é importante em termos de Brasil. Atraso na cirurgia. O grupo que faz ressonância realmente tem um atraso na cirurgia, isso é importante. Tá? Aparentemente, isso não mudaria o prognóstico, mas também ninguém estudou. E o principal argumento contra a ressonância é esse: ela efetivamente aumenta o número de mastectomias. Você tem aqui nessa mesma meta-análise da Nemat Roussamy 8,1% de conversões para mastectomia com 7% de conversões corretas, tá? Ou ressecções mais amplas. Vários estudos demonstraram que a ressonância aumentou o número de mastectomias. Alguns serviços levantaram que quando você introduziu a ressonância no serviço, você também teve, junto com o aumento de ressonância, um aumento da curva de mastectomias. Não dá para culpar só a ressonância, isso vai também junto com a cancerofobia que vem com as campanhas, vai junto com melhores cirurgias plásticas e etc. Mas
isso é um indicativo. E eu tenho algum benefício clínico? Vamos ver os estudos, o que nos demonstram isso. Reoperações. Algumas cortes mostraram que o número de reoperações foi semelhante, com ressonância ou sem ressonância. Eu esperaria que, com análise melhor da imagem, eu conseguisse tirar melhor a lesão, fazer já cirurgias de cara, mastectomias ou quadrantes mais amplos, e com isso ter mais margens livres. Não é o que se observa. Outro estudo também não observou vantagem. Uma outra corte, agora só com carcinoma lobular, que as pessoas acham que o carcinoma lobular é uma indicação formal de ressonância de mamas. Não é bem assim, nenhum trabalho demonstrou que teve um grande benefício, teve sim um grande aumento de mastectomias no grupo que fez ressonância. 2 estudos prospectivos randomizados. Um estudo inglês que randomizou um número grande de pacientes com ou sem ressonância antes de cirurgia conservadora. O grupo da ressonância fez 7 vezes mais mastectomias já iniciais, elas eram todas indicadas à cirurgia conservadora. Após a ressonância, ou na hora da cirurgia, 7% virou mastectomia. Margem positiva semelhante nos 2 grupos, taxa de reoperação exatamente igual. Diferença de custo, obviamente, foi maior na ressonância, e dentre esses 1.000 e tantos pacientes, tinham 133 casos de lobular, novamente igual. Um outro estudo randomizado, também europeu, com um número menor de mulheres, mas também significante, mesmo desenho. Grupo que fez ressonância, detectou lesões somente ipsilaterais. 18 em 51 reintervenções para ampliações de margens, sendo que 4 de 51 tinham sido já convertidas para mastectomia e 23 mastectomias de cara. Aqui, no grupo que não fez ressonância, o mesmo número de mastectomias que foram logo de cara, mas muito menos reoperações. Isso não tem lógica, assim. Isso é mais um dado que comprova que o fato de eu fazer ressonância não me permite evitar recirurgias por margens positivas. Mais um estudo aqui, uma corte retrospectiva, uma corte histórica, um estudo alemão comparando carcinoma lobular, também não mostrando que a ressonância teve menos cirurgias, entendeu? Aqui você tem um número muito grande de reoperações. E esse ano saiu uma meta-análise da Neema Trussami, que é uma estatística que faz brilhantes trabalhos com câncer de mama. Ela pegou todos os estudos, tá? Assumiu que comparavam ressonância versus não ressonância, alguns prospectivos, outros retrospectivos, e ela colocou isso num gráfico. Aqui é onde a ressonância influenciou, aqui é onde a ressonância não influenciou. Mastectomia logo de cara, muito mais mastectomia logo de cara no grupo que fazia ressonância. Total de mastectomias, muito mais no grupo que fazia ressonância. Aqui é só o lobular, tá? Todos os casos, muito mais total de mastectomias. Reoperações, igual. Reoperações, igual, com uma tendência favorável ao grupo que não fez a ressonância. Então, não teve nenhum benefício comprovado. Recidivas locais. Eu não vou nem falar em sobrevida global, porque a sobrevida global a gente sabe que é semelhante para mastectomia e cirurgia conservadora. Mas alguns estudos mostraram benefício da ressonância. Esse estudo do Fischer, que não é o Bernard Fischer, mostrou menos recidiva local, mas ele tinha um dado aqui que tinha muitos vieses. A recidiva local no grupo sem ressonância era maior 2 ou 3 vezes do que a própria corte histórica do próprio instituto dele. Ou seja, talvez a seleção desses pacientes do grupo controle e do grupo ressonância tenha tido algum viés. Um estudo retrospectivo do Solin, um grupo bastante conhecido por qualidade de ressonância, não mostrou benefício, com ou sem termos de recidiva local. O próprio estudo Comice, apesar de não ser objetivo primário, mostrou que isso daí não foi significante, o número de recidivas. A conclusão que eu tenho sobre cirurgia conservadora e ressonância de mamas é que os dados atuais não justificam o uso da ressonância pré-cirurgia conservadora. Não é uma necessidade, não é uma obrigação. Os danos são comprovados. Eu tenho mais mastectomias. Isso é ruim. A gente tem que aprender sempre a fazer, se não vai fazer algo bom, pelo menos não fazer algo ruim para o paciente. Os benefícios são teóricos. Ninguém sabe ainda qual é o tamanho do benefício. É o cinto de segurança naquele carro com 8 airbags. Eu já estou acabando. Não há um subgrupo com uma indicação rotineira.
não é porque tem lobular que eu tenho que fazer ressonância, ou porque a paciente é jovem eu tenho que fazer ressonância. Óbvio que vão existir casos que eu tenho uma discordância entre o meu exame físico e o exame de imagem, entre a mamografia e o ultrassom, é uma mama de difícil avaliação, que eu vou usar a ressonância como uma arma propedêutica. Mas não é que eu tenho uma indicação rotineira, eu vou usar em todas as ruivas, não vou usar nas morenas. Não. E, chover no molhado, necessidade de estudos randomizados. Na atual conjuntura da literatura médica, a gente também fica com essa seguinte afirmação, que não é possível afirmar também nos estudos de hoje que a ressonância não é benéfica. Eu preciso de um grande estudo randomizado prospectivo que me diga que isso daí não é benéfico. Então, hoje, quem defende a ressonância de rotina, eu contra-ataco, mas eu também não tenho tantos argumentos sólidos assim para embasar o meu contra-ataque. E, finalizando, falando do Congresso Brasileiro, obrigado a todos pela atenção. Muito obrigado, Novita. Parabéns. Ressonância magnética.